Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Outra coisa importante também, que a palavra de Deus me ensina e ensina a você esta noite. A palavra de Deus, ela produz vida, sim. A palavra de Deus produz vida na vida daqueles e daquelas que ouvem a palavra de Deus. A palavra de Deus não simplesmente, irmãos, traz para nós um conhecimento intelectual, não. A palavra de Deus, ela produz vida, ela transmite vida para aqueles que ouvem e abrem o seu coração para a palavra de Deus. Uma certa vez Jesus pregou um discurso duro. Jesus disse assim: vocês têm que comer minha carne, vocês têm que beber o meu sangue, e se vocês não fizerem isso, vocês não têm aliança comigo, vocês não têm pacto comigo. As pessoas ouviram aquela palavra, uma palavra dura, uma palavra difícil, uma palavra complicada de ser ouvida. E quando eles ouviram esta palavra, a Bíblia diz em João capítulo 6, versículo de número 60: tendo os seus discípulos ouvido todas as suas palavras, disseram: Jesus, duro este discurso, quem poderá suportar? Esta palavra é pesada demais, essa palavra é difícil, Jesus. Quem vai poder suportar esta palavra? A Bíblia diz que Jesus, sabendo em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito das suas palavras, diz: isto escandaliza vocês, isto deixa vocês escandalizados. A palavra que eu tenho pregado para vocês, olhe para cá. E o que seria, ou o que acontecerá, se vocês virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro ele está? Jesus está dizendo: olha, se as minhas palavras estão escandalizando vocês, imagine quando vocês me verem sendo crucificado, imagine quando vocês me verem sendo sepultado, imagine quando vocês me verem sendo ressuscitado, imagine quando vocês me verem subirem ao céu. Se vocês estão escandalizados com minha palavra, imagine quando vocês virem a obra extraordinária que eu vim fazer na terra para salvar vocês, a obra extraordinária que eu vim fazer na terra para mudar a vida de vocês.
mesmos o abandonaram e já não mais andavam com ele. Mas deixaram de andar com ele porque não queriam ouvir sua palavra. Meu irmão, não tem outra coisa. O que tem que ser pregado é a palavra de Deus, queira você ou não queira. É a palavra de Deus que salva, é a palavra de Deus que cura, é a palavra de Deus que renova, é a palavra de Deus que liberta, é a palavra de Deus que transforma. O Espírito de Deus usa a palavra de Deus é o alimento do crente, é o que abençoa o crente, é a palavra de Deus que traz vitória para a vida da igreja. Glória a Deus. Aí Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: Pedro, e vocês não vão me abandonar? Pedro, representando os 12, diz: Senhor, para quem nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos visto e cremos que tu és o Filho de Deus, que tu és o Messias. Porque ele, Jesus, é que tem as palavras de vida eterna. Não existe outros e não existe outra palavra que pode trazer vida e vida eterna e vida abundante, a não ser as palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Livre que amada sublebre candarácia, porque a palavra de Deus, ela é criativa. A palavra de Deus é tão poderosa, é tão criativa, que o salmista escreve no Salmo 33, louvando ao Senhor como Criador. E ele diz no verso 6: os céus pela palavra de Deus se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Verso 9: porque ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir para a glória de Deus. Porque a palavra de Deus tem poder, a palavra de Deus cria, a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus opera milagres extraordinários. Glória a Deus. O escritor dos Hebreus, no capítulo 11, falando da galeria dos heróis da fé, ele fala sobre a fé, mas no verso 3 ele diz assim: pela fé
vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Quando vocês estão ouvindo a minha palavra, eu estou limpando a vida de vocês, eu estou purificando a vida de vocês, eu estou lavando a vida de vocês, eu estou limpando a mente e o coração de vocês. Glória a Deus. O apóstolo Paulo escreve para a igreja de Efésios, no capítulo 5, no verso 25, ele fala dos maridos e diz: maridos, quero que vocês amem as vossas esposas, como também Cristo Jesus amou a igreja e se entregou por ela. Ele está dizendo, assim como Cristo amou a igreja e se entregou sacrificialmente, marido, ama a sua esposa da mesma forma. E qual foi o objetivo de Jesus se entregar na cruz e amar a sua noiva, a igreja, pela sua noiva, pela sua igreja? Ele diz: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Jesus purifica a sua noiva, a sua igreja, através da sua palavra. Por quê? Para apresentar a si mesmo, porque está chegando o grande dia dele voltar para buscar a sua noiva. E ele quer uma noiva preparada, adornada para esse encontro. Ele quer uma noiva pronta, preparada para esse grande dia. Para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, igreja cheia da presença de Deus, igreja cheia da palavra de Deus, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa. Primeiro, sem mancha. Segundo, nem ruga. Terceiro, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. E para que essa igreja esteja pronta, ele usa a palavra de Deus para nos limpar, para nos purificar, para o grande encontro com o noivo. E esse noivo virá, e a igreja está sendo preparada pelo Espírito, através da pregação da palavra. Livre que amada, assume livre candora bacana ásia. Livre que amada, assume canto nebre candora. Terine livre aço, comendere pecanto lá bacana. Livre que amada, súria, olha. Aleluia. A igreja precisa ser limpa da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nos mantém continuamente limpos. Nós precisamos banhar todo dia. Tem gente que não gosta, mas tem que banhar todo dia. É preciso banhar para ficar limpo e cheiroso, porque senão é ruim, fede e traz doença. É preciso higiene e limpeza. Da mesma forma, eu e você precisamos diariamente sermos limpos pela palavra de Deus. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, nós precisamos ser limpos pela palavra de Deus. Aleluia. O Salmo 119 de novo exalta a palavra de Deus, diz no verso 9 da seguinte maneira: como poderá o jovem manter puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? É a palavra de Deus que nos mantém no caminho da pureza. No verso de número 11 ele diz: guarda a tua palavra no meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti. Porque quando nós temos a palavra de Deus, o Espírito de Deus vai mostrando para nós: esse caminho não é de Deus, esse caminho desagrada a Deus. Não vai para ali que você vai desagradar ao Senhor. É por isso que precisamos ouvir a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Por abacanto, né, brincando, orabasui, que me pecando a ásia. Livre que amada, sube, né, brincando a palavra de Deus é uma luz para a nossa vida. Ela nos tira das trevas e nos leva para a luz de Cristo. Ela ilumina a nossa vida e nos faz
nasça no seu coração. Ele está comparando o poder da palavra de Deus de iluminar a vida do cristão e dissipar as trevas, até que o dia clareie, até que a estrela da alva nasça. Ele está mostrando como nascer do sol à volta de Cristo, porque a palavra de Deus vai nos iluminando diariamente a nossa vida e nos preparando para aquele grande dia, no nascer do sol, aonde Jesus Cristo voltará e para sempre as trevas serão dissipadas e nós estaremos com Ele na eternidade, gritando e adorando e dizendo: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Librique amada subcominar, sai, librique amado nebria subcominar a bacana, ora pra cá pra suíque, metere pecandar, ora pra cá para bacana, nebri cantora, canto comandará, librique tem comentar a suri miderebia, librique amado nobre cantora pra cantará, e de que me cominar, sai, glória a Deus, aleluia. Ele, o Senhor, voltará e nós precisamos ser iluminados pela palavra de Deus. E a palavra de Deus nos dá entendimento nesse mundo de trevas. Nós precisamos da palavra de Deus. Todos aqueles que nasceram de novo precisam desse genuíno leite espiritual, para que por eles lhes seja dado crescimento para a salvação. Nós precisamos, meu irmão, é necessário, é preciso a palavra de Deus para nos iluminar neste mundo de trevas. A Bíblia diz que o Deus deste século, Satanás, com Deus minúsculo, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é que vai dissipar as trevas das nossas vidas. O salmista no Salmo 19, verso 8 diz, ele diz assim: Deus, como preciosos são os teus preceitos, a tua palavra, os teus mandamentos são puros e iluminam os meus olhos, iluminam os meus entendimentos. No Salmo de número 13, o salmista louva a Deus numa oração de fé, e ele diz assim: Senhor, ouve o meu clamor e responda-me, ilumina os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte. Nós precisamos que Deus nos ilumine através da palavra. As trevas estão aí, Satanás não está brincando com seus demônios. É por isso que a palavra de Deus é usada para iluminar o nosso entendimento e levantar o povo de Deus na casa do Senhor. No Salmo 119, no verso de número 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, ela vai direcionar, guiar, comandar, dirigir os nossos passos, para que venhamos viver uma vida que agrada a Deus na luz. Oh, glória a Deus e aleluia. É preciso da iluminação da palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela é comida espiritual. Nós precisamos deste alimento espiritual, nós precisamos deste alimento espiritual, porque Deus, através da sua palavra, Ele nos aperfeiçoa os santos, Ele nos edifica espiritualmente, e Ele nos leva a ser transformado na imagem de Cristo. A palavra de Deus nos ajuda também a não cairmos e sermos levados por heresias e enganos que levam o povo de Deus para a derrota e o fracasso. A palavra de Deus é comida espiritual. Uma vez Jesus disse para o diabo: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós precisamos se alimentar da Bíblia, nós precisamos comer a palavra de Deus. O alimento do crente, para o crente não ficar desnutrido
pessoas com muito crente que só fica vendo pregação, mas não conhece nem abrir, consegue nem abrir a Bíblia e os livros da Bíblia. Eu não estou dizendo que é proibido você ouvir pregação, não. O que eu estou dizendo é que tem muita gente que não tem intimidade com a Bíblia, não lê a Bíblia, não se alimenta da Bíblia. A Bíblia fica empoeirada na sua casa e também o aplicativo da Bíblia no seu telefone. Há muitos anos você não usa. A arma do crente é a Bíblia. O diabo, quando veio pintar Jesus, passou vergonha, porque ele se transforma a pedra em pão. Jesus está escrito e assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aí o diabo levou Jesus para o pináculo do templo, no lugar mais alto, e disse: olha, pula daí para baixo, os anjos vão te salvar e resgatar. Jesus olhou para o diabo e disse: olha, Satanás, está escrito na Bíblia Sagrada: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí o diabo, não contente, levou Jesus para o monte alto e disse: olha, eu te dou todo o reino, eu te dou toda a glória, eu te dou todo o poder, se prostre e me adora. Jesus olhou para ele: Satanás, segura aqui na Bíblia, espada de crente, está escrito na palavra de Deus: adorarás o Senhor teu Deus, e só ele servirá, e somente a ele prestará culto. O diabo retrocedeu, o diabo passou vergonha, os anjos desceram para servir Jesus, porque a arma do crente é palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus. Oh glória! Livre que amada subcanto nebricando a Ásia, livre que amanto nebricando orar. Você veio hoje receber sua ferramenta. O inimigo estava oprimindo tua casa, teu lar, tua família. O diabo estava oprimindo tua vida, mas hoje você vai sair daqui com a espada de Deus afiada, molada, preparada. Livre que amanto nebriaço, e pelo Espírito de Deus e a palavra de Deus na tua boca. O inimigo veio por um caminho, mas ele vai fugir por 7 esta noite, porque a palavra de Deus vai te encher, te fortalecer e te abençoar esta noite. Se você crê, diga amém, aleluia. Terimibriaço, cominarabacandarácia, livre que amada soube cominarabacandorebicandará, terimibriaço, cominarabaçurimirébia. A palavra de Deus nos ajuda a orar. É preciso, irmãos, ter Bíblia, porque quando você tem a presença de Deus, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada te ajuda a orar. É verdade. Jesus, no capítulo 15 de João, no verso 7, diz: se permanecerdes em mim, ter comunhão, intimidade com Cristo, e a minha palavra permanecer em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Sabe o que Deus está dizendo? Crente que tem Bíblia e presença dele, ele ora e Deus responde, ele ora e Deus atende, ele ora e Deus fala, ele ora e Deus se manifesta, ele ora e Deus abençoa, ele ora e Deus manda um milagre, ele ora e Deus manda a vitória. Livre que a matarabacanto nebricandora, livre que amada Súria. Se você tem estado na presença de Deus, e se você tem se alimentado da palavra de Deus, a tua oração vai ser respondida esta noite, o teu pedido vai ser atendido esta noite, e a bênção de Deus vai ser liberada